no Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, vou começar falando sobre um tema relevante e quase sempre também um tema que me tem chegado por influência de algum tipo de e-mail. Eu recebi alguns e-mails de gente que teve, ou nas suas relações íntimas, ou conjugais, ou com algum tipo de parente, algum tipo de desentendimento mais grave e que o outro se sentiu muito ofendido, muito magoado, muito traído. E então, esse que agrediu, que teve o comportamento mais agressivo, pede perdão. Ele pede desculpas, ele insiste com o perdão, e aquele que recebeu a agressão ou a deslealdade tem dificuldade de responder com o perdão, e o indivíduo vai ficando meio revoltado, porque afinal de contas ele já se arrependeu, já pediu desculpas, e ele acha mais ou menos obrigatório que tem que haver o perdão. Então ele me pergunta, um desses e-mails me pergunta bem claramente, mas tem a haver o perdão, ou tem que haver o perdão, ou não tem que haver o perdão? Então, na verdade, meu caro ouvinte e meus amigos todos que pensam muito sobre essa questão, não tem que haver o perdão. A verdade é que as pessoas mais imaturas é que têm essa ideia de que, quase como uma criança pequena, entendeu? Que derruba um copo de Coca-Cola e alguma coisa acontece que mais ou menos rapidamente os pais ficam bravos ou põe ele de castigo, etc. Mas dali a meia hora fica tudo muito bem e está tudo por isso mesmo. Mas não é sempre assim que acontece entre adultos. Muitas vezes o indivíduo se sente profundamente magoado e sofre muito quando isto acontece, de tal sorte que não tem esta condição de perdoar. Os caipiras dizem muito isso, né? Que quem bate esquece logo, quem apanha é que não esquece. Tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de esquecer a mágoa ou o transtorno que sofreu. Os tipos mais imaturos acham que o indivíduo tem que perdoar, e se ele não perdoar é rancoroso. E gostam de dizer que rancoroso é o indivíduo justamente que não perdoa as suas deslealdades. E na realidade não é assim, não é rancor, é dor, porque a dor não passa por decreto apenas porque o indivíduo se arrependeu. Não é? A verdade é que cabe a cada pessoa decidir se dá para perdoar, se quer perdoar e se consegue perdoar. Porque eu posso conseguir até perdoar, mas não querer falar assim, isto é uma falta grave, eu prefiro romper relações com esta pessoa que me provocou esta mágoa, porque não é coisa que eu acho que deva deixar barato ou que deva, vamos dizer assim, aceitar como um fato. Então, muitas vezes, as esposas aceitam deslealdades, por exemplo, sexuais dos seus maridos, outras vezes não aceitam. E se elas decidem não aceitar e preferem terminar o relacionamento, por mais que isso seja incômodo para os homens, eles têm que entender que é um direito delas não perdoar. É um direito delas realmente dar por encerrada a relação naquele ponto, se for esta a ideia que lhes passa como mais relevante, né? Os critérios são individuais, são subjetivos e não existe nenhuma norma que diga que tem que perdoar, não é? Humanos perdoam ou não perdoam. Talvez as divindades perdoem sempre conforme o grau de arrependimento e a sinceridade do arrependimento. Muita gente também se arrepende só da boca para fora, promete que não vai fazer mais nada daquilo que magoou e, obviamente, volta a reincidir. Cabe a cada pessoa que foi magoada, agredida, se é o caso de perdoar ou não, ou se é o caso de romper realmente aquele tipo de intimidade, seja ela conjugal, seja de parentesco ou de amizade. As deslealdades vindas de pessoas das quais a gente espera um tipo de confiabilidade, realmente magoam e machucam muito, e nem sempre são passíveis de serem perdoadas. Muito bem, temos então agora nossos ouvintes na linha já. Temos seu nome, por favor? Meu nome é Carolina. Pois não, Carolina. Doutor Gicovati, é um prazer falar com o senhor. Igualmente. Eu gostaria de saber, doutor, quais são as consequências emocionais para uma criança que foi criada em um ambiente sem nenhum afeto, nem de pai, nem de mãe, nem beijo, nem abraço? Você está falando de alguém em particular, ou Carolina? Sim, o caso concreto, doutor,
É do meu namorado, que realmente foi criado nesse ambiente, um pai muito tirano, uma mãe muito fria, e ele simplesmente não consegue relacionar-se sadiamente comigo. A gente está numa relação há 2 anos e meio, há 1 ano e meio resolvemos morar juntos, só que neste 1 ano e meio ele vai e volta, ele sai de casa e volta para a casa da mãe, que é aquela casa fria, sem amor, mas parece que ele não consegue assumir esse relacionamento amoroso, então ele fica num conflito muito grande. Quantos anos ele tem, Carolina? 40 anos. E ele já foi casado antes ou não? Nunca foi casado. Sei. Esse é o primeiro relacionamento Quer amoroso. dizer, mesmo tendo um ambiente assim desinteressante e assim frio, ele não consegue se desvencilhar, é isso? É curioso, assim, a última vez ele ficou 6 meses em casa e muito bem, tranquilo e saudável até. E de repente, por alguma discussão, que ele acha que o relacionamento não tem que haver discussão em hipótese alguma, ele volta para a casa da mãe e se recolhe e parece entrar num estado depressivo. Na casa dele lá não há discussões? Não, em hipótese alguma. Não. E quem é que discute mais, você ou ele, que é mais discutidora? Eu acredito que entre num embate maior, mas não chega a ser nada anormal, digamos assim, um relacionamento, ficar até com questionamentos de aonde você vai, com quem você vai, simplesmente ele não suporta isso porque nunca foi feito, nem isso era feito para ele. Então, é muito complicado. E eu sei que ele teve todo esse ambiente quando pequeno, então eu não sei se isso tem alguma coisa a ver pelo fato do insucesso do relacionamento, eu não digo só o meu, dos outros todos que ele também teve. Sei. Então, Carolina, veja só, isso aqui é uma situação complicada, porque pode ser que ele tenha crescido num ambiente talvez muito frio, muito formal, mas ao mesmo tempo muito respeitoso pelo jeito dos direitos e dos espaços de cada um, né? De maneira que ele talvez tenha um pouco de dificuldade de aceitar, vamos dizer assim, tão facilmente este tipo de intimidade que você considera e vive como normal, e de fato a maior parte das pessoas acha que é normal, qual seja essa coisa de ficar perguntando intimidades, ou com quem vai, quando vai, que horas volta, etc. E ele pode se sentir pessoalmente aborrecido, não só porque teve um ambiente frio, vamos dizer, sem afeição, mas ao mesmo tempo que frio e sem afeição, teve também um ambiente nesse aspecto, bastante respeitoso, né? Talvez, às vezes, as pessoas que crescem num ambiente menos aconchegante, com menos intimidade física, ficam meio sem jeitos e meio desajeitadas para agir, vamos dizer assim, carinhosamente. São pessoas também, elas acabam meio envergonhadas em ser amorosas em público, ou mesmo mais gentis e delicadas. Porém, esse item em particular que você falou, ou seja, o da dificuldade de aceitar qualquer tipo de regulamentação da sua liberdade individual, talvez até seja um ponto a você levar em conta como algo que seja o aspecto positivo até desse ambiente mais frio e respeitoso, talvez até respeitoso demais, no qual ele cresceu. Porém, se ele não é amoroso e legal, certamente isto aqui acaba por também ser uma desvantagem deste contexto. Mas pense bem, talvez esse lado dele não gostar de ser tão rigorosamente fiscalizado faça parte do aspecto positivo do ambiente da onde ele veio. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô, é Elza. Pois não, Elza. Doutor Gicovati, eu adoro. Eu sou muito obrigado. fã. Doutor, eu moro sozinha, eu tenho 62 anos. E eu me sinto muito mal, às vezes, sozinha. Aí eu consigo superar. E eu gosto muito dos bichos, me apeguei muito aos animais. Você mora com animais? Eu tenho 4 gatos. 4 gatos. E eu gosto muito deles como se fossem meus filhos. Sim. E eu tenho uma filha que é um amor de pessoa, mas às vezes acho que eu aborreço ela, porque às vezes eu me ligo muito a ela, uma dependência emocional. E às vezes eu acho que até aborreço ela. Sei. Você é divorciado ou viúva? Eu sou viúva. Faz tempo?
Não, faz 3 anos. E até então você estava bem? Ou também tinha os gatos todos? Sempre tive. Os gatos são antigos. Sempre tive. Quer dizer, marido é uma coisa, gato é outra coisa. Né? Sim, eu sempre tive o gato. Sei. E a sua filha se incomoda com o seu jeito ou não? Ela Não, reclama? ela também gosta. Eu acho que eu incomodo às vezes ela, porque ela trabalha, tem uma vida social, né? E Ela é casada? ela é. E eu acho que eu amava a minha filha, né? Mas eu gosto muito dela. E eu vivo sozinha. E no começo foi difícil, mas agora estou começando a me adaptar. E eu quero saber se é muito difícil mesmo a pessoa viver só. É muito difícil, mas em geral as mulheres na sua faixa de idade, principalmente quando ficam viúvas, até que curtem um pouco de não ter marido assim, marido meio chato. O seu marido era meio chato também ou não? Ah, ele era chato assim na parte sexual só, porque ele era muito ativo sexualmente, ele me amolava, sabe? Então, mas na parte dos cuidados na casa e outras Não, coisas? não, ele era maravilhoso. Sei, só incomodava nisso, porque tantas mulheres dariam um braço esquerdo para ficar na sua situação. Ele falava isso. Você veja só como é que é a vida. Ele queria sexo assim, se deixasse era todo dia, né? Sei. Quantos anos ele tinha quando morreu? Tinha 64, 64. mas ele era forte. Morreu do quê, hein, Elza? Infarto, miocárdio, infarto assim, fulminante. Fulminante, né? Mas ele era muito bom. Então, veja só, o que eu penso é o seguinte, quando a pessoa se acostuma a ficar sozinha, fica um pouquinho melhor. É evidente que você teve aí, querendo ou não, uma viuvez assim inesperada, né? O infarte, quando ele acontece desta forma, quer dizer, uma doença fulminante que a pessoa morre rapidamente, não há aquele preparo, vamos dizer, não há aquela treinamento quase para ou ficar sozinho, como acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença crônica e vai, vamos dizer assim, vai perdendo energia, vai se enfraquecendo, vai morrendo aos pouquinhos, afinal de contas. Não é? É muito diferente também quando há uma separação, um divórcio, em que existem rancores, mágoas, o processo todo de separação é um processo que envolve desconfortos, brigas, envolve tensões e muita ocupação também psíquica neste tempo. Então nem se percebe que está sozinho. Muitas vezes também a pessoa depende muito da vida social das pessoas. Tem gente que tem um rol de amigos grande, muitos parentes e uma circunstância social mais ampla. E esses se ressentem menos também do fato de ficarem, por exemplo, viúvos de uma hora para outra, como foi o seu caso. De todo modo, essa interrupção brusca da relação, um marido que, pelo que eu entendi, era muito mais um bom amigo e bom companheiro e, portanto, deixa um vazio mesmo. Os gatos preenchem um pouquinho, é claro, os animais domésticos sempre existiram na vida dos humanos, desde os primeiros tempos da civilização, por causa disso, porque eles são realmente fonte de muito aconchego, e são, na prática, funcionam como filhos mesmo, né? Filhos caninos ou felinos, mas são filhos, porque a gente cuida, se preocupa com eles, então existe um apego e uma relação muito grande. A sua filha parece também ser uma ótima moça e, obviamente, você tem que tomar cuidado mesmo para não perturbar muito a vida dela, porque ela está em outro momento, noutra fase da vida e tem suas ocupações. Agora, ficar sozinho é sempre um problema. Tem horas que a gente gosta, curte e se entretém com a gente mesmo, com os programas que existem hoje na televisão, com os programas que existem nas rádios e um monte de outras formas de entretenimento, computador, etc. E tem horas que dá aquele buraco na boca do estômago, aquela sensação de desamparo, de solidão, de incompletude, e é assim mesmo. Este é dos humanos. Quando as pessoas estão acompanhadas, também tem momentos de aborrecimento, porque estão acompanhadas e porque os seus parceiros, ou amigos, ou cônjuges, ou filhos, também dão aborrecimento. Perfeição realmente é muito difícil. De todo modo, vai se acostumando, porque, afinal de contas, é esse o destino que lhe sobrou. E pega o lado bom, aproveita o lado bom e tenta crescer por este caminho. Muito obrigado pelo seu telefonema. Já temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor. Alô?
Oi, pois não. Você está com o rádio ligado, dá uma baixadinha nele porque está dando eco aqui. Meu nome é Celso. Pois não. É o seguinte, doutor, eu sempre estou fazendo uns trabalhos meio no fundo aqui, que eu tenho um depósitozinho de ferramenta. Sei. Eu sempre escuto o seu programa, admiro você pra caramba. E eu sempre escuto problemas das pessoas, demais. Mas problemas que não são assim tantos. Mas eu tenho um probleminha bem simples, mas fácil de resolver. A minha esposa, ela não tem assim, ela é uma pessoa pura, mas ela não é chegada, você entendeu? Sei. Não chegaram que ele não gosta de sexo, é isso? Não, ela não gosta, certo? E daí eu nunca procurei outras pessoas para fora. E eu tenho medo de procurar outras pessoas porque eu tenho meu santo que me protege pra caramba. Mas eu não... Só que ela não me dá aquele que eu quero e eu tenho medo de procurar aquelas pessoas que querem e eu não quero, você entendeu? E eu sou uma pessoa pura, ela também é, mas tem os problemas em casa, mas eu tento explicar para ela, mas ela nunca tenta me entender. Agora eu digo assim, será que eu vou procurar outra coisa lá fora, porque não tem em casa, ou se não tem em casa e vou procurar lá fora? Aí eu sempre fiquei naquela dúvida, você entendeu? Celso, mas quantos anos você tem? 47 anos, E ela? Está casada há quanto tempo? 26 anos, Desde o começo é assim? desde o começo é assim. E você o tempo todo segurando a onda aí? Não, eu no começo sim, sabe? Eu já fiz uma escapadinha de casa e tudo, aquelas negocinhos e tal, mas só que depois dos 15 anos pra frente, quando nós completamos 25 anos, nós brigamos, certo? Mas eu nunca fui de procurar nada pra fora, Sei. certo? Ultimamente, quando a gente fica mais maduro, aqueles detalhezinhos que eu falei pro senhor, você tem uma pessoa, um santo que protege você, que as coisas estão dando certo, então por que eu vou procurar as coisas lá fora? Que Sei, você mas tem então em é só por medo, então. Não, não é medo. É o seguinte, eu vou procurar coisas lá fora, sendo que eu tenho em casa. Mas tem em casa? Não, Então não tem em casa. não tem em casa. Então não Não adianta. tem? Tem ou não tem? Aí afinal? eu digo assim, será que eu vou procurar lá fora? Daí eu sou um católico e tenho meu santo, sabe? Eu vou Deixa eu botar entender, o seu eu santo... tenho meu santo expedito, meu santo expedito. Entendi tudo. Eu entendi tudo. Mas eu quero saber se tem em casa ou não tem em casa. Não, não tem em casa. Então vai ficar meio difícil se você realmente se aguentar por muito, né? Você tem até, Santo Espírito já está com bastante simpatia por você, porque você está segurando a onda bastante, né? Eu acho que você podia ser um pouco mais categórico com a sua esposa, explicar que você é uma pessoa leal, séria, e insistir um pouco mais para que dentro de casa as coisas aconteçam na linha do que você gostaria, já que é essa, no fundo, a sua vontade. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Caiu a linha. Só um minuto, então. Vamos aqui a um e-mail que eu tenho na mão, da Vivian, que me mandou o seguinte e-mail. Gicovati, preciso obter uma resposta a respeito do meu comportamento. Sinto que ele é destrutivo, tenho 29 anos e nunca minha vida está em paz. Quando não estou preocupada com o trabalho, é com a família, com o namorado ou com a saúde. Sempre acho um problema para me ocupar. Sempre me culpo muito por aquilo que fiz e considero não muito agradável. Se cometo um erro, só falta me matar de culpa. O que acontece comigo? Então, Viviane, na realidade, eu fico pensando o seguinte. Você parece ser uma dessas pessoas muito exigentes com você mesma, sempre muito rigorosa e muito categórica em relação a todas as suas atitudes e posturas, de maneira que você, naturalmente, vai ter uma certa dificuldade para ter sossego, porque toda pessoa assim, rigorosa e exigente e preocupadíssima com o trabalho, com a família, com a saúde, com alguma coisa, vai ter uma vida permanentemente incomodada, porque, naturalmente, sempre alguma dessas áreas vai mostrar sinais de imperfeição. É quase impossível que tudo esteja funcionando maravilhosamente bem na vida da gente. Então não é só uma questão de destrutividade. É uma questão de que a vida não fica quase sempre em paz o tempo todo mesmo. Sempre alguma coisa está
fora do eixo. E você simplesmente fica muito aflita, porque com a família, com o namorado, com o trabalho e com a saúde, a gente sempre em algum aspecto pode estar preocupado. É muito raro que esteja tudo muito redondinho e que a gente também ache que tudo aquilo que fez tem bastante consistência e bastante regularidade o tempo todo. Quer dizer, naturalmente, então, a gente fica sempre esperando um momento em que está tudo rigorosamente redondo, é muito raro. Naturalmente, muitas vezes, a gente tem que ser um pouco mais compreensivo, um pouco mais tolerante, um pouco mais calmo com a gente e não ficar tão aflito com as coisas da culpa e principalmente em relação aos pequenos ou médios erros da gente, porque eles são absolutamente inevitáveis. Quer dizer, o único problema que realmente ressalta no seu e-mail é que você fica muito rigorosa com as suas imperfeições e com as suas questões. A vida é assim mesmo, o cérebro se ocupa daquilo que está indo mal mais do que daquilo que está indo bem. E sempre tem alguma coisa indo mal, de maneira que é lá que o cérebro vai se ocupar. Não acho que seja propriamente destrutivo. Destrutivo é quando a gente sabota e estraga as coisas boas que tem, e não quando a gente se preocupa um pouco demais. Isso me parece mais ligado realmente a uma questão de ser um rigor moral exagerado e excesso de sentimento de culpa. Muito obrigado pelo seu e-mail. E temos agora sim um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Marcos. Pois não, Marcos. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu estou há 3 anos separado e quando eu estava junto com a minha ex-companheira, era comum, assim, ter sempre sonhos que estava tendo relação com outras pessoas, entendeu? Sei. E às vezes acordava e já estava mantendo relação sexual com ela. Com ela. Isso. E aí... Essas outras pessoas, ô Marcos, eram pessoas conhecidas com o cara? Às vezes. E aí, eu tô há 3 anos separado, né? Mas já tive outros relacionamentos e se repetia eu encaro como um problema. Aí, hoje eu não tenho ninguém fixo, assim, namorada e tal. Mas às vezes eu sonho que estou fazendo sexo, às vezes com minha ex-esposa, às vezes com outras pessoas. E eu queria saber o que é que eu faço para parar de ter esses sonhos, porque eu não acho bom, entendeu? É bom. Quantos anos você tem, Marcos? 35. Então, esses sonhos, eles dependem de você ter uma vida, vamos dizer, sexual mais ativa, menos ativa, ou não tem nada a ver com nenhum outro momento da sua vida? Quer dizer, não tem nada a ver com o que acontece na vida real? Tem, tipo assim, se eu passar mais ou menos 15 dias sem ter relação sexual, aí geralmente acontece. O sonho acontece com mais frequência. Isso é normal, né, meu caro? Você ainda é moço e tem uma sexualidade bastante atuante ainda. Se você ficar um tempo maior sem ter relações sexuais, vai ter mesmo, né, esse tipo de fantasia durante o sonho. E se tiver alguma mulher do lado, essa mulher, você vai acabar atacando ela, mesmo que a fantasia ou o sonho passe por outra pessoa, não é? Me diga uma coisa, você também se masturba ou não? Não. Nunca? Nunca? Não. Por quê, hein? Não é melhor do que ficar tendo esses sonhos e depois ficar perturbado pelos sonhos? Pode ser, bem provável, né? Então, eu penso o seguinte, se você ficar um tempo muito grande sem nenhum tipo de atividade sexual, a chance de ter os sonhos que te perturbam aí é muito grande. Esses sonhos, quando você tem uma mulher do lado, pode ser que sejam sonhos até que estimulem, ou ajudem, ou facilitem a vida, vamos dizer assim, do ponto de vista da excitação, e no meio da noite, se a mulher for cooperativa e não se incomodar com isso, você pode até ter a questão sexual resolvida. Senão você fica numa situação mais desconfortável e a única solução mesmo seria a masturbação. Quer dizer, a masturbação do ponto de vista da sexualidade dos humanos, uma prática absolutamente aceitável, absolutamente natural, talvez seja a manifestação mais espontânea, mais verdadeira, mais consistente da sexualidade
se manifesta desde o primeiro ano de vida em meninos e meninas que ficam gostando e sentindo prazer no toque das partes, né, das regiões que se chamam zonas erógenas e que os homens principalmente costumam praticar mais ou menos regularmente ao longo de toda a vida. Quer dizer, não tendo parceria fixa, não tendo uma companheira e não tendo, às vezes, mesmo tendo a parceira, não tendo com ela condições boas num determinado momento, ou por questões de saúde de um dos dois, por razões de briga, por razões de gestação, de momentos em que a mulher está menos disponível, etc. Até por que não a masturbação? Fantasias eróticas parecidas com aquelas que acontecem no sonho e o indivíduo manipula as suas zonas erógenas até atingir a resposta ejaculatória, o que libera para um sono mais tranquilo, reparador e para você não ter aborrecimentos no meio da noite como esses que você tem tido. Muito obrigado pelo seu telefonema. Muito bem, vamos agora a está na linha, seu nome, por favor? Eduardo. Pois não, Eduardo. Boa noite, primeiramente. Pois não. Eu queria uma orientação porque eu tenho uma namorada de 1 ano e ela é separada, tem um menino de 5 anos. E um menino muito rebelde comigo. E eu realmente não sei como lidar com toda a situação. Sei. Está separado há quanto tempo? Ela está separada há 4 anos. 4 anos. E eu não entendi. O menino é O filho... pai presente. Ela é separada. Sim. O pai presente, ele sempre está presente, né? E ela hoje é minha namorada, né? Sim. E ela é que tem, então... E o menino é muito rebelde com a mãe? Comigo. Com você? Comigo, atual namorado. Com o namorado, né? Eu entendi. Ele é muito ligado ao pai também, esse menino? Também, muito ligado ao pai. E a mãe também. Então, Eduardo, com a mãe, não é muito ligado na mãe? Também, ele ligado ao pai e à mãe, só que os pais são separados, Separados, né? E você entrou no filme depois e ele não recebeu com muita facilidade a sua entrada no jogo, né? Não, absorveu de maneira... Não. Então, veja só, Eduardo, isso aqui, infelizmente, é uma coisa bastante comum, especialmente quando o filho é menino. A menina parece que recebe melhor o namorado da mãe. O menino, como se ele tivesse aí quase como um porta-voz da figura do pai. Então ele tem aí uma espécie de implicância com qualquer novo namorado da mãe e tem uma atitude, então, que é uma atitude de ciúme mesmo, não é? Quer dizer, é como se aquela história dos triângulos que na psicanálise no início se falava tanto de que realmente o menino é muito apegado à mãe, vê no pai um rival, mas ele maneira essa rivalidade com o pai. Depois ele acaba até se apegando muito ao pai, especialmente nessa idade mesmo, 5, 6 anos. Mas ele é muito ligado à mãe também. E se entrar qualquer homem novo no pedaço, né, no caso o namorado da mãe, quando eles são separados, toda essa hostilidade, toda essa ciumeira, toda essa rivalidade que ele não consegue expressar em relação à figura do pai, acaba expressando em relação à figura do namorado. É muito difícil, você nem deveria tentar muito conquistar este menino, pelo menos nesta fase, porque você vai se desgastar, vai se aborrecer muito e talvez não tenha muito sucesso. Tem que tentar aceitar com naturalidade esta situação, a tranquilidade que você vai ter esta pendência em relação vamos dizer assim, a figura da sua namorada e que talvez com o passar dos meses e do tempo é que o menino vai acabar mais ou menos naturalmente e sem você forçar demais, aceitando melhor a sua presença aí no ambiente onde ele também circula. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É o Roberto. Pois não, Roberto. Doutor, boa noite aí. Boa noite. É que eu tô tendo um relacionamento mais ou menos conturbado já faz 3 anos, né? Eu não sei o que eu faço, eu comecei o relacionamento com ela, um relacionamento bom, tínhamos um bom relacionamento sexual, né? E com o passar do tempo foi caindo esse relacionamento. Aí que eu fiz a besteira de procurar uma outra pessoa fora do relacionamento, ela veio a descobrir, né? E nós viemos a separar na época, ficamos 6 meses separados. Optamos por retornar ao relacionamento.
ela aceitou retornar, me perdoar, né? Retornei, só que após o retorno, o ciúmes dela ficou doentio. Até ciúmes do meu filho, de um outro relacionamento que eu tive, da minha mãe. Sem motivo esse ciúme, Roberto? Ah, ela teve um motivo naquela época. Naquela época, mas atual não tem. Oi? Atual não tem. Não, atual eu não vinha a ter um pronto. relacionamento fora. Sei. E aí deu para segurar isso ou acabou determinando? Então, só que esse ciúmes veio aumentando, doutor. É tanto que ela... Eu vou em lugares, em festas, ela se afasta de mim, não conversa com os amigos meus e fecha a cara. Ela só está bem quando está comigo sozinho. Sei. E tá complicado o principal porque eu tenho 39 anos, né? Ela é uma pessoa de uma grande beleza, um corpo perfeito, é a mulher que todo homem sonhou ter, né? E quando eu crio coragem, tento separar dela, não tem jeito, doutor. Eu volto a procurá-la, vou atrás dela, aí eu torno com ela. É um relacionamento conturbado. Eu não sei o que eu faço. Sei. Então, você não consegue se livrar muito facilmente dela por causa dos encantos dela, apesar de que é um relacionamento sempre muito conturbado, né? Primeira fase, houve um certo bloqueio da parte sexual dela, e aí você acabou aprontando, ela soube, vocês se separaram, aí você não consegue ficar longe, volta, ela acaba topando, só que ela fica enciumadíssima, o que significa que ela perdoou numas, né? Perdoou em termos, porque na realidade não perdoou coisa nenhuma, porque ficou com essa pendência na cabeça dela, imaginando que a qualquer momento pudesse acontecer de novo. E com isso, naturalmente, ela ficou super enciumada, criando todas as condições favoráveis para que o relacionamento viesse a dar problemas numa segunda vez. Então, neste contexto, eu imagino que você já tenha percebido que não tem jeito mesmo, né? Quer dizer, ela perdoou parcialmente só, não suporta muito a ideia de imaginar que você possa aprontar de novo e pelo jeito não entendeu o suficiente das coisas que acontecem, ou seja, que um homem, quando bastante satisfeito e realizado dentro de um relacionamento, mais frequentemente não apronta. E que se você aprontou da outra vez, foi em parte também por responsabilidade dela. Mas, de todo modo, acabou ela ficando agora também muito enciumada, e isso acaba por determinar de novo a ruptura do relacionamento. É uma história complicada, difícil de imaginar que vai ter um final muito harmonioso. Então, você insiste mais um pouquinho, se vê que não tem jeito, com toda a dor, vai ter que acabar se afastando. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail da Sara, que nos escreve o seguinte: me sinto oprimida pela informação. Cartas e publicidade que chegam pelo correio, torpedos que já não cabem na memória do telefone, fotos que também enchem outro telefone, fotos digitais que enchem a câmera e aguardam para ser organizadas. Na caixa de e-mail profissional não cabe mais nada e a pessoal não fica atrás. Rádio, televisão, jornais, revistas vão se empilhando, aguardando para serem lidos. Tudo isso tem me deixado muito oprimida, me tirando do descanso. Realmente, eu estou falando tudo isso quase como um desabafo, né? Com a curiosidade de saber se outras pessoas sentem o mesmo. Então, Sara, eu digo a você o seguinte: um pouquinho estamos todos nós hoje sufocados por excesso de informação que chega a gente por vários caminhos, tanto principalmente pelos e-mails, pelos telefones, pelos vamos dizer, torpedos, pelo volume de informações que a internet nos oferece, mas a gente tem uma tendência a se defender um pouco melhor do que você, não é? Eu conheço pessoas que também fazem isso que você faz, de ficar colecionando, acumulando todos os jornais que não conseguiram ler, né? Voltam de viagem depois de ficar uma semana ou 10 dias fora, e tem aquela pilha de jornais e acham extremamente relevante querer ler todos, ou dar uma folheada, pelo menos, em todos os jornais que estavam lá dentro da casa esperando a chegada deles, e coisas que tais. Na realidade, o mais sábio mesmo era jogar tudo fora.
não é? O mais sábio é apagar todas essas coisas das suas caixas postais, jogar fora metade das fotos, dos torpedos, enfim. Nada disso existiria no passado, antigamente não existia nem mesmo. Olha, 100 anos atrás estava talvez começando a nascer o telefone fixo. Em São Paulo, a maior parte das pessoas até os anos 30 nem tinha telefone fixo, há 80, 90 anos atrás. Não é? Nenhuma dessas coisas existia e mesmo não existindo nada disso, as pessoas viviam, sobreviviam, as pessoas tinham as suas comunicações por carta, era tudo mais lento, mais devagarzinho e dava tudo certo. Hoje, as pessoas acham que não podem perder nada desse volume de informações, não podem parar nem um instante de estar plugadas e conectadas por todos os caminhos, e isto vai se transformando numa verdadeira obsessão, quase como se fosse realmente um transtorno obsessivo, em que as pessoas têm que ler o jornal, não podem se livrar das revistas sem dar uma olhada, e vão empilhando coisas que, na verdade, vencem com o dia. O jornal ou é para ser lido no mesmo dia, ou é para ser posto fora, porque o jornal de ontem não serve mais. Né? Um ou outro artigo, evidentemente, a gente pode querer guardar, porque acha relevante e porque contém alguma informação importante e preciosa para a gente. Mas a grande maioria, os veículos de informação transmitem são para benefício imediato. Se não é possível a gente acompanhar tudo, ou se a gente não consegue ter acesso a todo este material, a gente se livra dele e no dia seguinte nenhuma notícia vai ser tão original também, né? Se a gente pensar direito, as notícias se repetem. Amanhã, talvez, os pequenos problemas serão substituídos por outros pequenos problemas. Mas, na essência, sempre são mais ou menos as mesmas coisas. Ou seja, alguns crimes diferentes um pouco, alguns problemas maiores ou menores na política, mas nada tão diferente, mesmo na vida cultural, que a gente não possa superar sem olhar. Cuidado com a doença quase obsessivo-compulsiva que o excesso de informação pode provocar em todos nós. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Gisele. Pois não, Gisele. Boa noite. Boa noite. Eu liguei porque eu tenho uma preocupação muito séria na família. Eu tenho um sobrinho e ele acabou de fazer 6 anos. 6 anos. Isso. Desde que ele aprendeu a falar, desde pequenininho, ele sempre demonstrou interesse por coisas que normalmente as meninas se interessam. Sei. Então, por exemplo, ele só gosta de bonecas, ele gosta de cor-de-rosa, ele só gosta de coisas de menina. E a família, ela se sente muito dividida, né? Porque a gente não quer reprimir, porque ele é uma criança, né? E ao mesmo tempo a gente acha que se a gente continuar não reprimindo, isso é uma forma de incentivar ele e a gente tem medo dele sofrer com isso no futuro. Eu não sei se existe já uma homossexualidade implícita nisso, né? Porque ele só tem 6 anos, eu não sei. E a gente não sabe como agir. Então eu liguei para perguntar, que a gente estava ouvindo o seu programa. Sim. E eu achei que talvez você pudesse indicar alguma coisa, eu não sei. Então, vamos tentar falar alguma coisa só. Me diga uma coisa, como é que é a relação dele, por exemplo, com o pai e com a mãe? Como é que é a figura do pai? O pai é mais bravo, a mãe... Como é que é? Ele é mais ligado na mãe do que no pai? Ele sempre foi mais ligado na mãe. Sim. E o pai como é que é? Qual é o temperamento do pai? Ele sempre foi muito calmo, muito tranquilo, mas muito desligado. Ele é muito desligado da família, na verdade. Sim. Né, ele tem as coisas dele. Normalmente ele não passa muito tempo com o filho. Sim. E o tempo que ele passa com o filho, ele costuma reprimir esse tipo de coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, ele é meu sobrinho. E normalmente quando ele me pede uma boneca, um brinquedo de princesa, eu não reprimo isso. Normalmente eu dou esses presentes para ele. Sim. Né? E o pai dele já, por exemplo, filme, né, DVD das princesas e tudo, o pai dele já chegou a quebrar na frente dele, então ele comenta muito isso, né? Ele gosta muito de vir pra minha casa, porque ele sabe que aqui ele tem liberdade para brincar com essas coisas que ele gosta. Sim. Né? Então, veja só, Gisele, como é complicado isso, né? Tem alguns meninos, realmente, que desde pequenininhos, né, desde que bem pequenininhos, eles descobrem, né, observando os adultos, que existem realmente 2 gêneros diferentes, né? O masculino e o feminino. Quer dizer, algumas criaturas
têm pênis e as outras não têm pênis. E também descobrem que na nossa cultura, a cada um desses gêneros, masculino e feminino, corresponde a um determinado padrão cultural, quer dizer, determinados usos e costumes, hábitos, estilos de vida, atividades dentro de casa, tarefas, quer dizer, posturas mais agressivas ou mais delicadas e coisas deste tipo. Então existem diferenças tanto na anatomia, quer dizer, na fisiologia entre o homem e a mulher, e existe diferença de gênero, no sentido assim, de que o gênero feminino corresponde a uma postura mais caseira, mais doméstica, mais delicada, mais cor-de-rosa, como você diz, e a postura masculina é uma postura mais agressiva, exige-se do menino, né, que ele seja mais briguento, mais esportista, de esportes competitivos, de bola, que ele seja mais azul ou multicolorido, né, de coisas mais violentas do que realmente o papel social feminino. Então existe o sexo masculino e feminino, e existe o gênero masculino e feminino. O menino é do sexo masculino, mas pelo jeito ele se identifica mais com o gênero feminino. Ele gosta mais das coisas, tarefas e atividades femininas. Isso não seria muito problemático se na escola, por exemplo, não viesse a causar alguns tipos de turbulência para ele, porque os meninos vão acabar com boa probabilidade debochando dele, pelo fato dele não gostar de jogar bola, pelo fato dele não gostar das atividades mais tradicionalmente masculinas. E isso pode vir a ser um problema na formação da identidade sexual dele futura. Mas, de todo modo, isso não é por repressão, não é com grosserias paternas, não é quebrando os brinquedos que vai se resolver. Eu acho que é muito mais com jeito, tentando entender que existem essas duas, essa identificação do menino com o gênero feminino, que ele achou uma graça no jeito e no estilo de vida da feminino, mesmo sendo do sexo masculino, ele gostou mais do gênero feminino, e que isso aqui talvez tenha que ser entendido, e que tenha que se, aos pouquinhos, ver se consegue mostrar a ele, com a maturidade e com a idade, que isto poderá vir a trazer alguns problemas futuros para ele. Tudo não é propriamente uma coisa com a qual a criança nasce, mas ela já incorporou este gosto pelo feminino. Então agora vamos ter que aprender a respeitar isto, né, e tratar sempre com muita delicadeza e carinho, porque são problemas complexíssimos que não se resolvem na violência. Ao contrário, qualquer violência aumenta a tendência e perpetua o padrão atual. Eu acho que o seu comportamento está muito mais adequado do que o do seu cunhado. Muito obrigado pelo seu telefonema, e eu espero que vocês compreendam que em 2 minutinhos aqui não se pode falar direito sobre um tema assim relevante e complicado, não é? Em outra oportunidade eu prometo fazer uma abertura um pouco mais sutil e completa sobre este assunto. Muito obrigado pelo telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Marcelo? Pois não, Marcelo. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu sou casado pela segunda vez, e no meu primeiro casamento eu era muito jovem, casei com 21 anos, me separei aos 25 e tenho um filho com praticamente 15 anos. Sim. Eu não tenho nenhum problema com esse meu filho, é um relacionamento muito bom, sou bastante presente, e no meu segundo casamento eu tenho 2 filhos, sendo 2 crianças praticamente, uma com menos de 1 ano e outra com praticamente 3 anos. O problema é que eu e minha atual esposa, nós praticamente não nos entendemos. E deixando de lado quem tem ou não tem razão, eu estou numa situação que eu não suporto mais estar junto com essa pessoa. Sim. Mesmo quando eu acho que ela está certa ou está errada, mas as discussões são muito ruins, eu fico muito ruim, atrapalha meu dia a dia, atrapalha meu trabalho, e eu sinto muita necessidade de ser feliz próximo aos meus filhos. E o meu grande problema é o que? Eu penso hoje em separação, entretanto, me dói muito antecipadamente de saber o que eu vou passar em relação aos meus 2 filhos pequenos. É uma coisa muito forte, eu amo muito essas crianças e não queria jamais perder nenhum momento com eles. Entretanto, a situação que a gente convive hoje é impraticável para mim, atrapalha eu como ser humano, atrapalha a minha vida profissional,
a vida afetiva, eu diria que nem existe praticamente. E eu fico pensando, né, como que eu poderia encarar, né, uma separação. Então, mas aqui o Marcelo, mesmo que seja muito doloroso, você não vai ter escolha, né? Porque se você não suporta o convívio com a sua esposa, evidentemente, por mais doloroso que seja romper-se e afastar dos filhos, vai acabar tendo que acontecer. Se você puder aguentar mais um pouquinho, é evidente, as crianças crescendo um pouco mais, talvez sejam melhor para eles. Mas é evidente que para você não, porque você vai se apegando cada vez mais. E é tudo muito triste mesmo, não é? Talvez a única lição que a gente tire disso, e agora totalmente também inútil do ponto de vista seu, é que a gente deveria tentar sermos o antes de se casar, não é? Porque realmente depois todo conserto é um remendo, e um remendo muito complicado. É muito desagradável ter que se separar, tendo criança pequena e sendo um pai assim apegado a eles. Então é triste, mas em algum momento vai ter que acontecer e você vai ter que aprender a conviver com eles no outro padrão de referência, o que também dá, e dá para fazer também de um jeito muito legal, quer dizer, manter-se próximo, manter-se firme no papel de pai, rompe a relação conjugal, mas não rompe de jeito nenhum a relação parental, que é a fonte de satisfação para você e que certamente vai fazer muito bem também para os meninos. Boa sorte, espero que você consiga dar uma solução a melhor possível para tudo isso. Eu sei que é difícil, mas não tem muito jeito. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail da Sandra, que pergunta o seguinte: Dr. Gicovati, existe um meio de nos sentirmos sempre em paz, confiantes e em plena fé, apesar das situações ao redor? Isto é só para iluminados? Nós, pessoas comuns, podemos chegar à paz total? Ô Sandra, eu acho que nem os iluminados conseguem chegar a essa paz total. Eu acho que ela não existe a não ser como ideal, como hipótese, não é? A gente tem que, talvez, lutar, pode ter isso como meta. E ainda assim não é todo mundo que tem isso como meta, porque muita gente acha que esse estado de harmonia e de paz total que você está falando é muito chato, é sem emoções, é tedioso, e gostam muito mais de uma vida voltada para a adrenalina, para o jogo e para tensões e dúvidas, não é? E acham que a paz é uma coisa muito parecida com o tédio. Não é o meu ponto de vista. Eu acho que a paz é uma coisa ótima, acho que a gente deve e pode muito bem buscá-la como projeto, como meta, ter um máximo de serenidade possível, mas tem que saber também que isso é quase impossível de alcançar como estado definitivo. Se a gente consegue em alguns momentos e perde em outros. As situações ao redor e as situações internas nos levam a esse desconforto. Quer dizer, é difícil estar em paz, confiante se o nosso país entrar em guerra, é difícil estar em paz e confiante e sereno se a gente tiver uma doença física mais ou menos desagradável, que não precisa ser grave, mas pode ser bastante desagradável, uma dor forte nas costas, uma gripe forte, tudo isso tira a gente desse eixo, não é? Então, nem os iluminados conseguem ficar tão zen assim, a ponto de não depender em nada das circunstâncias tanto internas quanto externas. A gente gravita em torno de um ponto de equilíbrio que algumas pessoas acham que nem é para gravitar em torno, é para viver sempre querendo mais ação, mais movimento. Quem gosta de paz, gravita em torno deste ponto da paz, mas vai ter sempre problemas que tiram este sossego, quer dizer, que desequilibram para menos, e em alguns momentos vamos ficar desequilibrados para mais, sim. Algumas boas conquistas, algumas coisas positivas que acontecem também podem desequilibrar um pouquinho a gente, não é? É evidente que a gente também pode tentar fugir das coisas positivas, das boas conquistas. Isso é uma coisa que alguns filósofos antigos, que chamavam estoicos, falavam muito, desse desejo que as pessoas podem ter, quer dizer, desejo não desejar, para poder ter sossego, viver em paz e não ficar perseguindo coisa alguma. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente acaba desejando alguma coisa e acaba ficando mais animado do que deveria, pelo menos em termos de paz e de serenidade. E toda vez que a gente sai um pouquinho desse eixo, a gente se desequilibra e não faz mal nenhum, porque tem desequilíbrios agradáveis, desagradáveis, e tem o zero ali, aquela serenidade que uma boa parte do tempo dá para ficar perto dele. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati teve produção de Renata Pedini e Fernanda
Campanucci. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.